Olá, hoje vamos ter uma conversa com o senador Rodrigo Pacheco, formado em Direito pela PUC de Minas Gerais, especialista em Direito Penal, e foi o mais jovem conselheiro federal da Ordem dos Advogados em 2013 e 2015. E na OAB, presidente da Comissão Nacional de Apoio aos Advogados em início de carreira, além de ser conselheiro estadual e ex-presidente da Comissão de Defesa e Assistência às Prerrogativas da Seccional do Estado de Minas Gerais, da OAB. Em 2014, foi eleito deputado federal, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, exercido pela primeira vez em primeiro mandato. Quer dizer, com a responsabilidade de exercer uma comissão desta importância no primeiro mandato. E também sempre atuando na defesa e aprimoramento jurídico do país, no fortalecimento da educação, da saúde e da segurança, e foi também, em 2018, eleito senador por Minas Gerais, onde presidiu o Senado, teve quase 4 milhões de votos, o Estado de Minas votou praticamente inteiro no senhor, e em 2021 foi eleito presidente do Congresso Nacional, que congrega as duas câmaras do nosso país. Obrigado, senador, por nos receber aqui no nosso programa. Muito obrigado, Agostinho, é um prazer estar com você, você sabe da admiração que eu tenho por você. E é uma alegria poder te receber e a gente conversar sobre os temas relevantes do país. Muito obrigado, senador. Vou começar com uma pergunta que ela diz respeito ao seu período. Ao final de 4 anos que se inicia esse encerramento na presidência, o senhor acredita que a defesa da democracia, das instituições e da pacificação social foi seu principal legado? Bom, Agostinho, foram 4 anos, né? O meu último ano agora como presidente do Senado, fui eleito em 2021, depois reeleito em 2023. Foram 4 anos muito intensos. Eu considero que imprimimos um ritmo de trabalho muito considerável no Senado, uma boa produção legislativa de temas de interesse do Brasil. E vivemos 2 situações que eu reputo que foram as mais relevantes nesse período. A primeira foi a da pandemia, foi algo muito grave, muito triste da história do Brasil e da história do mundo, e o Senado Federal se portou de uma maneira muito decente no enfrentamento à pandemia, contra o negacionismo, defendendo a vacina, socorrendo estados, socorrendo municípios, socorrendo a população. Então o papel do Senado foi muito relevante de apego à ciência e de defesa do povo brasileiro. E depois na defesa da democracia, né? Roubos antidemocráticos acabaram acontecendo no Brasil, e o Senado igualmente se portou ao lado das instituições, na defesa da justiça eleitoral, na defesa das eleições. Eu dei posse ao presidente da República eleito em 2022, dentro de um ambiente de normalidade democrática. Portanto, a defesa da democracia também foi uma marca muito considerável do Senado. Então, eu consideraria essas 2 situações, que foram situações testes de homens públicos no Brasil, e eu considero que o Senado Federal se portou muito bem em ambas. Perfeito. O senhor, como presidente do Congresso Nacional, que, como eu disse, responde pelas 2 câmaras, né? O senhor conviveu com 2 presidentes da República diferentes, com perfis antagônicos, eu poderia até assim dizer. O desempenho do Senado ele foi com um grande número de proposições, aprovadas, inclusive. Prova disso é que se consegue ter uma base de diálogo muito forte. Esse entendimento institucional que o senhor teve com esses 2 perfis de presidente, como é que foi lidar dentro da democracia, da Constituição, que o senhor preza com tanta firmeza? Eu sempre tive muita noção, muita responsabilidade ao assumir a presidência do Senado, de que era uma casa que completa esse ano 200 anos de existência, portanto, uma casa própria da moderação, da ponderação, do diálogo, da defesa da República, da defesa da democracia, e muito maior do que as figuras que a compõem, ou seja, o presidente do Senado é mais um dentro de uma estrutura que deve ser muito maior do que a figura e a vontade pessoal do seu presidente. Então eu sempre tive muita noção desse tamanho do Senado Federal e do papel que eu devia exercer como presidente. Eu convivi com 2 presidentes da República diferentes e muito diferentes entre si, convivi com 3 presidentes do Supremo Tribunal Federal, e em todas essas relações o que eu busquei ter foi absoluta civilidade, diálogo pleno, compromisso com o Brasil, no exercício hora de sim, hora de não, mas sempre de maneira muito respeitosa, tanto com o ex-presidente quanto com o atual presidente, com todos os presidentes do Supremo. A relação entre os poderes, de minha parte, sempre foi uma relação muito civilizada e pensando no interesse
da República. E assim foi. Eu espero que os próximos que seguirão depois de mim também tenham essa compreensão de que as vontades individuais elas devem sucumbir a um interesse público muito maior, que é de ter um Senado equilibrado, que não seja palco de populismo autoritário, que não seja palco de arroubos antidemocráticos ou de um entusiasmo com uma popularidade efêmera e momentânea. Então, esse papel de republicanismo mesmo, de liturgia na presidência do Senado, eu busquei cumprir em todos esses momentos, como eu citei a você, no momento da pandemia, no momento de ataques antidemocráticos, no momento em que se agravava a situação de fome e de miséria no Brasil, e considero que cumprimos o nosso papel de maneira muito decente, muito correta, obviamente não absolutamente acertada, porque todos nós somos suscetíveis a erros e devemos reconhecê-los, mas eu considero que foi um balanço muito positivo nesses 4 anos em defesa do Brasil e do povo brasileiro. Senador, onde o senhor busca essa inspiração, essa resiliência? Porque o senhor enfrentou momentos difíceis, como o senhor acabou de dizer, na transição, na troca de presidentes do nosso país. Onde é que o senhor busca o equilíbrio? Que o senhor sempre mostrou sempre a gente que ouvia na televisão, em momentos difíceis, com pressão da sociedade brasileira, de partidos políticos, lhe pressionando para que o senhor tomasse decisões nem sempre as mais adequadas, nem sempre as mais desejadas. Onde é que o senhor busca esse equilíbrio? Na família, na leitura? Onde é que o senhor no yoga? Como é que o senhor consegue ter esse equilíbrio para se posicionar? Acho que isso é muito próprio de temperamento. Eu tenho esse temperamento de equilíbrio, de razoabilidade. Eu sou mais de escutar do que de falar. Eu acho que isso é sabedoria, não é? A gente buscar ouvir mais do que exercer nossas próprias razões. E a presidência do Senado exige isso, exige ouvir. Eu tenho 80 colegas na Câmara dos Deputados e eu presido o Congresso Nacional também, são 513 deputados, a convivência com governadores, com ministros de Estado. Então, o papel do presidente do Senado deve ser de escutar e de decidir aquilo que lhe cabe. Então, eu nunca me abstive de decidir, obviamente, decisões que nem sempre são populares, nem sempre são agradáveis, mas são decisões que precisam ser tomadas. Sempre busquei decidir, mas sempre com muito equilíbrio, muita ponderação, muita moderação. Nunca me permiti a demagogia, ao populismo, a poder ficar bem com um determinado grupo. Não é esse o meu papel. O meu papel é de representar o Senado da República nos seus 200 anos de existência para poder enfrentar os verdadeiros problemas que o Brasil tem e não fomentar crises que sejam crises que atrapalham o desenvolvimento do Brasil. E hoje, em 2024, nós chegamos a uma constatação, Agostinho, que esses últimos anos de importantes transformações do Brasil, a partir do Congresso Nacional, com inúmeros marcos legislativos, com reformas constitucionais importantes, isso serviu para que o Brasil enfrentasse a pandemia no âmbito econômico com bastante resiliência. E hoje, no ano de 2024, nós temos números muito positivos do Brasil. Inclusive, algo que eu gosto de destacar muito, que é o melhor programa social para um país civilizado, que é a geração de emprego. Nós estamos com uma taxa de cerca de 6% de desemprego, na casa dos 6% de desemprego, quase atingindo o pleno emprego no Brasil. Isso é algo digno de nota, isso tem que ser reconhecido, porque os números do Brasil hoje são números muito positivos. E a gente tem que trabalhar dessa forma. Não nos render ao radicalismo, ao extremismo, à demagogia, ao populismo e trabalhar. Sair, eu costumo dizer, sai da rede social onde está se criticando pessoas e instituições e vamos trabalhar em favor do Brasil, naquilo que verdadeiramente interessa ao Brasil. Eu acho que isso fará bem ao povo brasileiro, fará bem à política brasileira, fará bem ao nosso país. É verdade, isso é muito importante. A política tem sido criminalizada, eu diria, senador, não por estar na casa do senador, mas assim, de uma maneira injusta. Eu também faço essa leitura do país, vejo que o país tem uma inclusão social de renda favorável e se trabalha. As pessoas imaginam que um presidente tem a responsabilidade sozinho. Não. O resultado do atual presidente é a soma de todos os outros, de todos os trabalhos do Congresso Nacional. Mas, senador, eu pergunto, o senhor acredita que o resultado eleitoral demonstrado recentemente, ele traz o exaurimento do extremismo que o país está em busca? O senhor acredita que o cenário de entendimento na política municipal, com esse resultado das últimas eleições, ele tende a diminuir o radicalismo na vida pública, na origem ali no município?
O resultado eleitoral indicou um aumento considerável do número de posições políticas de partidos de centro, né, como o PSD, o MDB, o Progressistas. Isso é um indicativo de certa exaustão em relação ao radicalismo e ao extremismo. Mas não é um exaurimento. O radicalismo ainda existe, ele é fomentado por figuras políticas que se aproveitam da fragilidade, da insatisfação das pessoas com a política, ou com o que se apelida de sistema, para poder terem um proveito do voto e, consequentemente, do poder. Então, essas pessoas se aproveitam desse radicalismo e, quando assumem as posições de poder, quando são vitoriosas a partir desse radicalismo, ao assumirem essas posições de poder, enxergam que o radicalismo não produz resultado algum, que a política se faz na base da construção, do diálogo, da base empírica de experiências anteriores, na relação com outros países, para se entender como é que funciona também em outros países. Então, a política se constrói dentro de um ambiente construtivo mesmo, de ideias, de debates e de convivência com as divergências. Quantas vezes, num debate, nós identificamos que a diferença e a divergência vinda de outro alguém faz com que a gente faça uma reflexão que a gente estava errado e não certo. Então, o radicalismo não permite isso. O radicalismo é um exercício arbitrário das suas próprias razões, é aquilo que se impõe e aquilo não é eficaz, no final das contas. Então, o resultado eleitoral é uma demonstração de que o povo brasileiro tem prioridades de combate à fome, à desigualdade, de combate à violência, de um combate muito severo à criminalidade, especialmente à criminalidade organizada. As pessoas querem viver em paz, as pessoas querem ter segurança para suas famílias, as pessoas querem ter emprego e trabalho. E elas não querem ficar nesse debate cansativo de extrema esquerda e de extrema direita, que envolve aspectos religiosos, aspectos de valores morais, de família, etc. Não, nós queremos uma política que possa resolver os problemas sociais das pessoas. E eu acho que as pessoas começam a enxergar isso, e esse resultado eleitoral é um pouco expressão dessa forma de compreender que a política não pode ser criminalizada, a política é um instrumento belíssimo de solução da vida das pessoas, que aqueles maus políticos devem ser apartados, que distorções e disfunções, inclusive do ponto de vista ético, na política devem ser combatidos. O melhor resultado é não eleger políticos que tenham envolvimento com corrupção e coisa que o vale. Então, eu acho que é um amadurecimento muito considerável da sociedade brasileira e eu espero que em algum momento a gente atinja o ápice de apartar de vez o radicalismo e que todos possam sentar a uma mesa, independente de ser direita, esquerda, independente de defender um projeto A ou um projeto B, que possam sentar numa mesa de negociação para poder construir o que for melhor para o Brasil e que não vença a maioria, porque isso é democrático. E há instrumentos, a Constituição estabelece instrumentos para poder fazer preponderar uma vontade. É a vontade da maioria no parlamento. E quem for derrotado, aceite a derrota e siga adiante. Esse é uma evolução cívica do nosso país, né? O presidente Temer tem proclamado isso, a pacificação nacional, ela tem que partir da sociedade como um todo, não é só do lado do político, mas a pacificação é importante, porque dentro desse regime da economia, incluindo as pessoas, o senhor e as duas casas, o senhor particularmente, aprovou a instalação do PIX, que é um fenômeno de integração das pessoas, da nossa sociedade, pela renda. Não importa quanto ela tem, ela entra no consumo, ela entra no serviço e ela age. Presidente, o Congresso aprovou uma série de reformas importantes e agora trabalha para regulamentar a reforma tributária. Apesar da sua complexidade da reforma tributária, o senhor acredita que as duas casas podem tomar essa posição ainda este ano? Qual é o seu sentimento? Acredito piamente, trabalho por isso. Ano passado nós cumprimos o maior desafio que se apresentava para o Congresso nos últimos 30 anos, que era a aprovação da reforma constitucional tributária, né? Promulguei a emenda constitucional no final do ano de 2023, foi uma grande conquista do povo brasileiro, uma reforma difícil, complexa, que gera muita divergência entre público e privado, no setor público entre os entes federados, no setor privado entre setores, né? Então, é a reforma do conflito, né, e da divergência. Mas promulgamos a emenda constitucional e agora a sua regulamentação. Em tese, até uma tarefa mais simples. E eu acredito muito a Câmara tendo já ultimado a aprovação no final de julho, né, no meados de julho. Agora, passado o período eleitoral, o Senado Federal vai se dedicar muito a esse tema de maneira absolutamente prioritária. O relator é o senador Eduardo Braga, que já está muito dedicado à reforma tributária, à sua regulamentação. E eu acredito que até o fim do ano a gente possa entregar à sociedade brasileira a reforma tributária feita
regulamentada, com prazo de transição, evidentemente, mas que vai ser muito importante para o Brasil para poder simplificar a tributação, unificar impostos, acabar com aquela celeuma, aquela complexidade toda de brechas tributárias que faziam com que o Brasil fosse realmente um manicômio tributário insuperável, né? Então a gente buscou fazer isso e vai ser uma entrega muito relevante do Congresso Nacional, como foram outras tantas, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, agora substituído pelo arcabouço fiscal, o marco legal do saneamento, a autonomia do Banco Central, a lei de falências e recuperação judicial, a nova lei de licitações, e aí eu vou citar aqui inúmeras medidas que foram feitas pelo Congresso Nacional e que permitem que hoje nós tenhamos um país que está combatendo a fome e a miséria através de um programa social sustentável, com o controle da inflação, com uma grande reserva cambial da ordem de 370 bilhões de dólares, uma boa balança comercial, com uma projeção de crescimento acima das expectativas, de cerca de 3% do nosso produto interno bruto, não é? Com o juro ainda um pouco elevado, mas isso aí é algo que deve ser construído para se ter um pouco elevado, não, bastante elevado, bastante. Né? Não vou minimizar as palavras. Nós precisamos combater isso. Sim, e trazer a Selic para... Contingência, ele está sendo combatido. Está sendo combatido, tem que ser sustentável e gradativo também, sob pena de voltarmos com o monstro da inflação. Então, eu acredito muito no Brasil, a gente está enfrentando bem, há uma harmonia hoje entre os poderes, que não convergem sempre, há debates, né? Em torno de temas, entre judiciário, legislativo e executivo. Mas há um ambiente de conversa e uma conversa civilizada, e uma conversa de interesse público, cada um expondo o seu ponto de vista, mas todos, no final das contas, interessados em desenvolver o Brasil. Para além do seu próprio interesse, nós temos interesse em desenvolver o Brasil. Então, esse ambiente de harmonia e de equilíbrio entre os poderes e as instituições, uma economia sólida com bons valores, você citou um deles aí, que é o Sistema Financeiro Nacional, através, inclusive, do PIX, que formaliza as transações financeiras e evita uma opção de coisas, de sonegação fiscal, de lavagem de dinheiro, de uso de dinheiro em espécie. Então é algo realmente formidável. O Brasil tem muita coisa boa que tem que ser enaltecida, tem que ser valorizada, e o Sistema Financeiro Nacional é uma delas que é muito sólido. Então eu estou muito otimista com esse ambiente do Brasil e acho que a gente pode ter bons resultados daqui para frente para poder combater fome, combater desigualdade social, gerar emprego para as pessoas, ter mais segurança e melhores condições para municípios e estados fazerem suas políticas públicas. Eu estou muito confiante. A gente lhe ouvindo, senador, ele faz uma provocação. O senhor sente que o Brasil está numa curva virtuosa de prosperidade? Com tudo isso que está sendo feito, com a percepção do senhor como presidente do Congresso Nacional, das duas câmaras, a percepção da relação com todos os poderes, com o executivo, com o legislativo, com o judiciário, qual é a sua percepção? Nós estamos numa curva virtuosa de prosperidade com tudo isso que a gente tem? Olha, a gente tem que ser realista, né? O excesso de otimismo às vezes faz com que a gente erre a avaliação e o nosso caminho. Também não podemos ser pessimistas, porque o pessimismo não tem bom lugar. Nós temos que ser realistas. Quando a gente olha para o Brasil e vê um país com a riqueza de biodiversidade que tem, com os biomas que tem, inclusive o amazônico, que é algo que chama a atenção do mundo todo. A possibilidade que nós temos nessa transição energética e nessa pauta climática de sermos uma liderança muito significativa pelo simples fato de termos essa riqueza natural e temos responsabilidade no cuidado em relação a essa riqueza natural. Quando olhamos que o Brasil é um país cujo agronegócio é admirado pelo mundo todo, nós somos líderes em produção de soja, de gado bovino, de frango, de café, de açúcar, de suco de laranja, de celulose, agora de algodão. Então é uma enormidade de potenciais que nós temos na produção do campo, da pecuária e da agricultura, também de se gerar admiração, para não dizer que gera inveja, numa opção de países mundo afora, porque é algo realmente formidável. E tudo feito em 20% do nosso território nacional. Quando olhamos para um Brasil que tem 85% da sua matriz energética renovável, limpa, a maior da América Latina, é uma das maiores do mundo. Quando olhamos para um país que está entre os 10 países mais digitalizados nas suas instituições, em relação a outros países do mundo, né? Um dos países mais digitalizados, com acesso à informação, com uso de tecnologia. Quando identificamos um parque industrial muito considerável, especialmente nos grandes polos, aí, com alguma descentralização, desde a época de Juscelino Kubitschek, que industrializou e interiorizou mais
o Brasil? Quando a gente vê a economia e olha, quase a ponto do pleno emprego, na cifra de 6% do desemprego, uma reserva cambial muito considerável, a balança comercial cada vez melhor, a previsão de crescimento do produto interno bruto de 3%, o câmbio controlado com a valorização da moeda e o controle da inflação. Com os juros agora nós vamos trabalhar para poder ter uma queda de juros, para poder gerar mais desenvolvimento, um programa social sustentável, que é o Bolsa Família, para poder garantir que as pessoas tenham o mínimo de dignidade. Então, quando eu olho para esse país, e poderia citar aqui também aspectos relativos ao Sistema Único de Saúde, que é muito organizado, o sistema financeiro nacional que acabei de dizer, quando eu olho para esse país, eu falo, não tem como esse país não dar certo se tiver um mínimo de organização. O que nós não podemos é nos perder naquilo que não importa, que é na divisão da sociedade, que é na divisão política, que é na divisão ideológica, que faz com que alguns minoritariamente se beneficiem porque perpetuam-se no poder, têm votos e atingem mandatos políticos para poder ter poder e dinheiro, em detrimento do interesse nacional. Então, o que nós precisamos no Brasil, e você citou o presidente Michel Temer aí pregando a pacificação, eu digo, nós precisamos ter união, o mínimo de união, e que as nossas divisões fiquem no campo da normalidade do debate político, que é normal, que sempre existiu, né? A tal polarização. Quem disse que nunca teve polarização no Brasil, porque nunca viu uma campanha de interior, né? A gente tem os dois lados ali que se confrontam no período eleitoral. Mas nós temos que ter um mínimo de união para poder entender que o Brasil tem um grande potencial. Eu falo que o Brasil pode ter sim uma curva exponencial com projetos como o da regulação da inteligência artificial, da regulação do mercado de crédito de carbono, com a reforma tributária agora sendo concebida, com inúmeros marcos legislativos que fizemos na área de ferrovia, de cabotagem, de energia elétrica, de gás natural. Tudo isso foi feito pelo Congresso Nacional. Então, nós temos realmente tudo para poder sermos uma grande nação e termos bastante desenvolvimento, com menos pobreza, com menos de desigualdade, e termos num país, no mundo hoje tão conflagrado, com tantos conflitos de guerras entre países, de guerras internas, de conflitos internos, nós não temos isso no Brasil, nós não temos terremoto no Brasil, nós não temos grandes problemas relativamente a isso no Brasil. Nós temos um povo pacífico e desejoso de ter paz. Então, eu acho que todos esses ingredientes fazem com que o Brasil tenha bastante expectativa de crescimento. Muito bom. O senhor sabe que na semana passada o vice-presidente da República, o Dr. Geraldo Alckmin, ele fez uma entrevista no Roda Viva. E amigos que ouviram que a fala dele, que se assemelha à sua, quase que na totalidade, para não dizer na totalidade, é de que esse é o Brasil que eu vejo quando eu acordo, esse é o Brasil que eu acredito e esse é o Brasil que eu quero. Infelizmente, ele não se encontra da maioria da cabeça das pessoas porque elas têm aí uma divisão de águas por questões ideológicas. E o Brasil não tem ideologia nessa área que o senhor acabou de citar. E como o doutor Geraldo citou, como o vice-presidente citou, os dados do Brasil como economia resiliente, crescendo, ajustando as suas aparas naquilo que precisa ser ajustado. Ou seja, a política tem esse papel. Ela existe para que ela pare todo esse processo, e como o senhor disse, não é fácil. Mas, presidente, eu vou aqui pegar um tema que também está aí no nosso dia a dia. Vamos falar um pouquinho sobre as bets. O que o senhor, o que o Senado Federal pode nos dizer a respeito deste mercado, que chega com uma velocidade muito grande e onde a gente tem proclamado jogo legal, a melhor aposta do Brasil. Qual é a sua posição sobre isso? Jogo legal, a melhor aposta do Brasil. Eu vejo que o mundo nos últimos 20 anos passou por grandes transformações tecnológicas, científicas, de inovações. E eu acho que, de certo modo, no Brasil, houve um equívoco. Nós acabamos não permitindo, pela lei, o estabelecimento, por exemplo, de cassinos, como tem em a maioria dos países do mundo, a maioria dos países da OCDE, tem a possibilidade da legalização de jogos com espaços físicos propícios para isso, em resorts integrados, em cassinos em determinadas cidades, obviamente com todo o rigor da fiscalização, e acabamos invertendo um pouco isso. Nós proibimos isso e permitimos que o cassino fosse para dentro
das casas das pessoas e do seio das famílias das pessoas. Verdade. E isso acabou se revelando algo negativo, porque houve certo descontrole nisso. Acabou sendo uma epidemia, uma chaga nacional, que as pessoas estão se endividando, as pessoas estão sem controle. Isso não veio acompanhado de algo sustentável que pudesse explicar também que aquilo tem limites, que aquilo precisa ter regra, um pouco de educação para que se tivesse o uso dessas apostas através de meios Como qualquer outra online. área, o né? álcool, Como tudo, o açúcar, o exato. jogo, qualquer tipo de jogo. O diabético que consome açúcar, Exato. o que não pode beber, que acaba Que bebendo e fuma. tem acesso a isso, e que fuma e tal. Então, o que o Brasil precisa de fato é cuidar dessa geração de 0 a 18 anos para otorgar a ela educação. Uma educação que a forme, que tenha juízo crítico, senso crítico, que dê a ela oportunidades. Então, o mesmo problema que nós temos com as apostas aí de bets, de apostas online, nós temos também com o uso exaustivo e excessivo de redes sociais, com o advento da inteligência artificial sem controle. Então, tudo isso precisa ser legalizado, isso precisa ter limites legais, né? Essa fala sempre que tem que dar liberdade absoluta, isso não existe. Não. O ser humano não é próprio para isso. Ele precisa ter o Estado que imponha regras, as regras vêm através da lei concebida no parlamento, para dar limite às pessoas, né? Ao dirigir, ao consumir álcool, ao conviver com seus familiares e seus vizinhos. É preciso ter regra. E a mesma coisa com as bets, né? Eu acho que precisa ter um maior rigor de regulamentação, deixar nesse mercado aqueles que tenham responsabilidade social, que tenham responsabilidade com esse tipo de instrumento, e o que nós vimos no Brasil foi um absoluto descontrole de um se juntava com o outro e montava um negócio disso na plataforma de rede social e acabou virando um país de apostas online que precisa ser remediado. Então, realmente, isso não deu muito certo, isso precisa ser contido e já há iniciativas do Congresso Nacional e por parte do Poder Executivo para poder ter limites em relação a isso. Regulamentar de maneira mais severa, mais segura, priorizando a individualidade e as famílias brasileiras nessa relação. Não pode ser só o anseio de arrecadar, de girar a economia. Então, nós temos que ter realmente regras para isso. Extinguir, não é, isso aí é sempre muito radical, mas eu considero que precisa ter uma grande reflexão e ações efetivas para poder combater isso que virou um mal muito grande no Brasil nesse momento. Senador, um tema que nos remete a pensar no futuro é o que tem acontecido na cidade de São Paulo recentemente, em várias localidades do país, mas especificamente na capital de São Paulo, com a alteração climática e uma série de problemas. Nós estamos ainda com uma quantidade de lares e sofreram muito com apagão por conta da derrubada de árvores, e a agência que cuida disso lá na cidade de São Paulo passando uma situação muito difícil para a nossa sociedade. Como é que o Senado percebe as agências reguladoras? Isso é um ponto de referência, porque a gente percebe que há necessidade que a agência seja realmente independente, forte e atue dentro do sistema. Esse episódio, como é que o Senado pode tirar aí uma lição, no sentido positivo, de aprimorar a atuação das agências reguladoras, não só na área de energia, mas em todas as áreas? Primeiro, eu considero que a concepção das agências reguladoras no Brasil foi algo positivo. Nós temos agências que, entre o poder do Estado e a atividade econômica produtiva e os consumidores, possa fazer a regulação dessa relação da melhor forma possível, sob aspectos técnicos, e que estabeleça justiça e equilíbrio nessa relação. Se deixa só por conta do Estado, isso acaba virando um jogo descompassado ou desequilibrado, porque Verdade. o Estado é sempre muito mais poderoso e, ao impor as suas vontades de qualquer forma, isso pode sacrificar o contribuinte e o cidadão. Então, a presença de agências reguladoras é algo positivo. Também é positivo o fato de que essas agências reguladoras e a lei que as define preveja que elas sejam independentes, com componentes que sejam detentores de mandato, ou seja, eles não podem ser trocados por um presidente da República que ganha a eleição. Então, isso também é muito Legitimação positivo. delas também. Então, isso dá autonomia e independência. O que não pode acontecer definitivamente é que as agências reguladoras que estão numa posição de poder buscar o equilíbrio na regulação dessas atividades, nessa relação do Estado com o privado,
elas possam pender para um lado ou pender para o outro. Elas têm que realmente ter equilíbrio, cumprir a lei, fazer o que é melhor para o cidadão brasileiro, sem nenhum tipo de cooptação ideológica ou coisa que o valha. Então, a concepção das agências é algo positivo e, naturalmente, que elas podem ser aprimoradas ao longo do tempo, e é esse trabalho que o Senado Federal tem que fazer, até porque o Senado Federal é o responsável, vindo a indicação por parte do presidente da República, é a instituição responsável pela sabatina e pela aferição das condições desses membros de agências reguladoras de ocuparem essas posições. Então, é um papel do Senado também de buscar aprimorar e fazer com que as agências reguladoras sejam positivas. Mas no balanço que faço, aí devo dizer, o balanço da atuação das agências reguladoras no Brasil, eu reputo que é um balanço positivo. Obviamente que há pontos ali ou acolá que pode gerar críticas em relação a elas, como é essa questão da energia em São Paulo, mas são pontos que não fazem o filme todo, é um retrato, né, uma parte de um contexto muito mais amplo de bons serviços prestados pelas agências nos últimos anos no Brasil. Ótimo. Presidente, entrando na nossa quadra final da entrevista aqui, mas algumas questões ainda que eu queria explorar com o senhor. O acordo Mercosul com a União Europeia. Como é que o nosso Senado está observando esse trabalho, essa tratativa que pode trazer ao Brasil um avanço no nosso desenvolvimento e crescimento econômico e social? Eu fiz várias viagens e recebi inúmeras autoridades estrangeiras também no Senado Federal. Recebi o presidente Emmanuel Macron, da França, recebi o presidente Sérgio Mattarella, da Itália, o presidente da Croácia, o primeiro-ministro da Espanha. Em todas essas conversas, e outras tantas autoridades também, de chancelaria, de ministérios de outros países, em todas as conversas, um dos pontos mais centrais é essa questão da ratificação do Acordo Comercial União Europeia-Mercosul e o nosso intuito de vê-lo ratificado, de vê-lo aprovado, para bem tanto da União Europeia quanto do Mercosul. Nós não podemos permitir que interesses individuais de um país A ou de um país B possa se sobrepor a um interesse coletivo de duas comunidades importantes da América do Sul e da Europa, nesse livre comércio, nessa relação sadia de troca de experiências, de troca de produtos. Então, eu tenho muito otimismo, sou um defensor dessa ratificação e ouvi recentemente, numa conversa que tivemos em Nova York, na Organização das Nações Unidas, a fala do presidente Lula do seu empenho de que esse acordo será concebido e ratificado. E ele até muito otimista, o presidente Lula, dizendo que seria nesse ano de 2024. Então, eu espero muito que, sob a liderança do presidente Lula, que tem realmente muito prestígio internacional, eu o acompanhei em algumas viagens internacionais e vi o quanto ele é procurado, ele é ouvido e é prestigiado. Eu espero muito que ele possa liderar, de nossa parte no Mercosul, essa solução. Como também espero que o presidente Lula possa liderar algo que é absolutamente relevante para os produtores do Brasil, que é o sobrestamento desse embargo que se pretende fazer aos produtos nacionais em função de desmatamento. Eu quero dizer que desmatamento ilegal é algo que deve ser repudiado, combatido, e nós temos compromisso com isso. A preservação das nossas florestas, que virá, inclusive, com a edição da Lei do Mercado de Crédito de Carbono, que fará com que a floresta em pé possa valer mais do que ela derrubada, eu assim espero que se gere uma economia em torno da preservação, e eu acho que isso vai acontecer. É óbvio que a gente tem que ter compromisso com o desmatamento ilegal, mas nós não podemos colocar numa mesma panela o desmatamento ilegal, que é criminoso, com a supressão vegetal autorizada pelos órgãos ambientais, de acordo com a lei ambiental brasileira, que, diga de passagem, é bastante rigorosa, na mesma panela do desmatamento ilegal. Então, áreas em que haja supressão vegetal acordada, autorizada, programada para a produção agrícola do Brasil, não se pode impedir a comercialização daqueles produtos ali feitos nessa relação comercial com a União Europeia. Então, também essa reflexão por parte da União Europeia é algo que o governo federal, e terá todo o apoio do Senado para isso, deve poder construir como solução para preservar os nossos commodities, que eu disse no início da nossa fala. O Brasil é líder da produção de inúmeros produtos que garantem segurança alimentar para o Brasil, para a América Latina e para o mundo, e isso não pode ser um fator pejorativo, isso tem que ser um fator de orgulho. É verdade, é verdade. Nesse tema, só para completar, o senhor acha que a
o destravamento da PL do mercado de carbono sai? Sai. Nós temos que segurar para não deixar sair. Nós temos que segurar para aprovar. Aprovar. Né? Sai Nós vamos aprovar. aprovar no Congresso. Na verdade, Agostinho, já está aprovado no Senado. Foi para a Câmara aprovou um outro texto e agora só está pendente do Senado decidir qual o texto final da regulamentação do mercado de crédito de carbono. Passado o segundo turno das eleições, nós vamos nos dedicar, tanto quanto à reforma tributária, nós vamos dedicar também ao mercado de crédito de carbono, está sob a relatoria da senadora Leila Barros, do Distrito Federal, e nós pretendemos aprovar ainda esse ano, para termos, inclusive, uma demonstração de responsabilidade ambiental, porque junto com o projeto de transição energética, junto com o projeto do combustível do futuro, junto com o projeto do hidrogênio verde, tantos projetos que são importantes para o desenvolvimento dessa transição energética, da redução de emissão de gases de efeito estufa, o mercado de crédito de carbono, ao atrelar a geração de riqueza com a menor poluição ou a menor emissão de gases de efeito estufa, é algo absolutamente importante, extraordinário mesmo, porque vai estimular empresas a reduzirem as suas emissões e quanto mais redução, melhor será para elas, porque no final das contas, no mundo capitalista, o que se gera mais resultado financeiro é que acaba importando para essas corporações. Então, ao se ter um mercado regulado disso, isso vai ser transformador para a preservação ambiental do nosso país. Presidente, o senhor, minha última pergunta aqui para o senhor, a gente passaria o dia conversando, porque o senhor tem a clareza do Brasil, que é fascinante, mas o senhor vai aqui receber e realizar aqui no Brasil pela primeira vez o Parlamento Brasileiro, dia 6 a 8 de novembro. O senhor vai receber e sediar o P20. Queria que o senhor explicasse para a nossa audiência a importância do P20, que antecede o G20, e que passa aqui para a construção de uma carta que vai tratar da segurança alimentar, da pobreza, da relação internacional do Brasil. O senhor pode nos dizer desse encontro, que é a primeira vez que o Parlamento Brasileiro recebe esse grupo, né? O Brasil hoje tem uma grande responsabilidade, que é liderar o G20, o grupo dos 20 maiores e principais países do mundo. O Brasil tem essa responsabilidade. Esse encontro acontecerá no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro, sob a liderança do presidente Lula, e todas as instituições e poderes, obviamente, lá estarão para poder receber os chefes de Estado, chefes de governo de todo o mundo para esse grande encontro, vão discutir temas mundiais. E antecedendo a esse encontro do G20, ao encontro dos parlamentos do grupo de países do G20, que acontece em Brasília, no prédio do Congresso Nacional. Eu, como presidente do Senado Federal, o deputado Arthur Lira, como presidente da Câmara dos Deputados, receberemos essas autoridades, presidentes de Câmara, presidentes de Senado desses países, e faremos encontros bilaterais e uma plenária também, no plenário da Câmara dos Deputados, que é um plenário maior, tanto um encontro para as mulheres parlamentares e também como um encontro geral dos parlamentares do P20, né, atrelado ao G20. Então, nós esperamos que temas como o combate à fome, a desigualdade, a miséria, a transição energética e as relações internacionais como um fator de busca de pacificação do mundo sejam temas que possam ser bastante discutidos, e é uma forma de interação, porque o mundo precisa de paz, de progresso, de desenvolvimento, e isso se dá através do diálogo. E o P20 é importante porque a diplomacia parlamentar, eu não vou dizer que ela é mais importante, mas ela é tão importante quanto a diplomacia tradicional feita pelos chefes de Estado e chefes de governo, porque em muitos países, inclusive muitos desses do G20, as coisas acontecem nos seus respectivos parlamentos. Sem que haja participação do parlamento, não há concepção de leis e, consequentemente, não há as realizações que o povo precisa. E a própria segurança da sociedade. Agora eu vou pedir licença ao senhor por chamá-lo de Rodrigo Pacheco. Se Rodrigo Pacheco, cidadão brasileiro, mineiro, advogado penal, tivesse o poder de escolher alguém para jantar hoje à noite, vivo ou morto, quem Rodrigo Pacheco, o cidadão, chamaria, vivo ou morto, para sentar e jantar com o senhor hoje à noite? Olha, Agostinho, pedindo perdão a você, que eu queria que fosse você. Você está, inclusive, convidado para jantar, porque quem eu vou falar não virá jantar comigo. Mas eu teria
é assim, eu realizaria de fato um sonho se eu pudesse conhecer Juscelino Kubitschek e pudesse conversar com ele numa noite, ou numa manhã, ou no almoço, e poder saber dele como é que ele conseguiu fazer tudo o que fez quando prefeito, governador, presidente da República, como ele conseguiu industrializar o país, como ele conseguiu fazer a infraestrutura do país, como ele conseguiu construir as usinas de energia do país, como ele conseguiu tirar o país do litoral para interiorizá-lo, como ele construiu Brasília, como ele constituiu a Sudene para o desenvolvimento do Nordeste. Eu queria ouvi-lo e, como é o meu perfil, eu não falaria nada, eu só ouviria o Juscelino Kubitschek. E eu adoraria, depois dessa conversa, o senhor me dizer como é que foi, o que ele lhe disse. Mas, senador, é um hábito nosso entregar ao nosso entrevistado as duas últimas edições da nossa revista The Winners, uma que fizemos uma homenagem a Romeu Chapchap, uma figura extraordinária do mundo do setor imobiliário, da construção civil do nosso estado, e a última aqui com o advogado Gustavo Bachega, colega seu advogado, que trata aí de um tema importante. E, agradecendo, senador, a sua gentileza, eu gostaria de oferecer à Câmara aqui para o senhor, que o senhor levasse uma mensagem, especialmente ao jovem brasileiro, aos jovens que anseiam por esperança, que querem encontrar esse Brasil que a gente sabe que está sendo feito, mas que por alguma razão há uma distância entre este Brasil que está sendo construído e feito, cuidado e protegido, como o senhor bem colocou, desde a nossa Constituição. Por favor, senador. Bom, eu gostaria de me dirigir, então, aos jovens do Brasil para dizer o quanto importante eles são para a construção do nosso país. Eu sou defensor da tese de que a geração de 0 a 18 anos no Brasil deve ser absolutamente priorizada. Para essa geração não pode faltar nada. Ela precisa ter escola em tempo integral, atividades complementares, assistência social, assistência psicológica, assistência psiquiátrica, quando for necessário. É preciso ter um horizonte de um primeiro emprego, de uma primeira atividade, de saber um ofício. Então, para esses jovens, eu quero dizer do meu compromisso, do compromisso do Senado, em tê-los cada vez mais desenvolvidos e impor a eles uma grande responsabilidade de buscarem construir um país que seja um país pacífico, sem radicalismos, que possa respeitar as pessoas, as mais diferentes matizes, né? Respeitar as pessoas que são diferentes da gente, não é? Sem preconceito, sem discriminação, respeitando os pais, respeitando os professores, respeitando os vizinhos, respeitando os colegas. Então, essa cultura da civilidade, essa cultura do respeito, esse exercício de humildade, porque ninguém é dono da razão, e a vida mostra isso para a gente ao longo do tempo, né? Gente muito impetuosa, que se acha o dono da verdade, o dono da razão, acaba se escorregando no meio do caminho. Então, eu tenho grandes expectativas com o Brasil, a gente está, eu considero, num bom caminho, e os números hoje da economia refletem isso, mas nós precisamos dos jovens unidos, com sabedoria, que deem lugar à leitura, que fiquem menos no celular, que usem menos essas redes sociais, que quando for usar a rede social seja para fazer o bem, que não seja para ser algo destrutivo. Então, essa mensagem que eu deixaria para os jovens brasileiros de confiança, de esperança e de otimismo. Senador, muito obrigado pela sua entrevista, por nos receber aqui na sua residência. Obrigado. E dizer, o senhor é jovem, 4 anos e 2 mandatos no Senado, aqui na presidência do Senado, é muito cedo. Fica na política, a gente sabe que o senhor é muito novo e o Brasil precisa dessa sua força impetuosa, resiliente, a favor do desenvolvimento da nossa democracia. Muito obrigado por nos receber, senador. Obrigado, Agostinho. Um abraço a todos. E boa sorte na sua vida política aí para frente. Muito obrigado.